Muito menos. Corre. Olá, boa tarde, segunda-feira. Caderno que tem lá no quarto pra mim, por favor. Um caderninho, tá lá em cima da minha mesa. Olá, sejam bem-vindos, vamos chegando. Já vou... nossa, essa live aí vai ser uma live realmente... Olha, top, hein? Obrigada, meu amor. Ontem não, no sábado, né? Eu tenho costumado aí abrir as caixinhas de perguntas e tal, porque eu acho que dá uma interação super legal. E aí uma seguidora perguntou, né? Meu sonho é ver uma live sua com o Gabriel de Carvalho. E é interessante que eu e o Gabriel já fizemos uma live, se eu não me engano, em 2018. Mas depois a gente não fez mais, né? Tem gente até que pergunta se a gente é parente, né? Super engraçado, porque é Denise de Carvalho e Gabriel de Carvalho. E aí a gente conversou e decidimos fazer essa live hoje. Inclusive, nós vamos falar sobre Covid. Já vi que ele tá por aqui. Vou chamar ele para entrar. Ele já vai entrar aqui. E olha, eu tava pedindo para minha filha trazer um caderninho, porque eu escrevi algumas coisas aqui, que é um desenho dela. Olá, Gabriel! Bem, Oi, meu querido, tudo bom e você? tudo ótimo, Tá graças me a ouvindo Deus. direitinho? Perfeitamente, tá ótimo o som. Ótimo! Muito feliz, viu, da gente vai fazendo essa live. Pra você ter ideia, eu até escrevi umas coisas aqui que eu quero ler. Mas antes, não sei se existe alguém que não conhece Gabriel de Carvalho aqui. Então vai que tem alguém que não te conhece. Conta pra gente quem é o Gabriel de Carvalho. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui contigo, falando com o teu público, no teu canal. Sabe que eu gosto muito de ti, a gente fez essa live faz muito tempo e a gente se vê em alguns eventos, alguns congressos, mas acaba não marcando lives, né? E agora, com esse distanciamento social e ausência de congresso, é que a gente não vê mais ninguém. Mas respeito muito teu trabalho, os teus posicionamentos, as tuas opiniões, acho que a gente fecha muito no que a gente estuda e no que a gente fala, então é com Exatamente. tranquilidade que a gente pode fazer uma live junto e conversar, porque a gente tem pensamento em comum nessa visão funcional da saúde, né? Eu na nutrição, tu na medicina funcional. Isso é muito legal. Muito Bom, bom, gente. E quem não sabe, né? O Gabriel aí foi quem trouxe, né, Gabriel, esse conceito de nutrição funcional para o Brasil, né? Conta para o pessoal. então, eu sou nutricionista e farmacêutico bioquímico e o meu trabalho começou lá em 1999, quando eu fui para os Estados Unidos, né, e fiz o curso no Instituto de Medicina Funcional, no The Institute for Functional Medicine. E quando eu estava lá, eu fiquei morando lá por 40 dias, né? Porque o curso naquela época eram duas semanas separadas, tinha 5 dias, depois mais 5 dias. E quando eu voltei para cá, Denise, e eu sentei no meu consultório 45 dias depois, 40 dias, a minha visão no consultório tinha mudado completamente. Tinha mudado 270 graus. Tinha dado umas voltas e voltas e voltas. E aí, aquilo me chocou tanto e mudou a minha saúde naquele período que eu fiquei lá, fazendo a dieta, mudando a minha alimentação já, que eu não cabia dentro de mim aquela sensação de transformar o mundo, de transformar a vida das pessoas. E eu que nunca tinha sonhado em dar uma aula, era realmente tímido, gaguejava muito, não tinha vontade de subir num palco. No final daquele mesmo ano, então chegando em abril, foi em outubro, eu estava dando a primeira aula de nutrição funcional no Brasil. Então, eu fui latino-americano a fazer esse curso. Eu fiz junto com o Mark Hyman, com Thomas O'Brien, com outros caras que são muito grandes hoje. E a gente sentar na mesa, eram mesas redondas gigantes com 8, 10 pessoas que tinham no evento, e a gente sentava junto muitas vezes e conversava. Então, aquilo realmente mudou a minha vida e fico feliz de ter mudado a vida de tantos
centenas e milhares de profissionais e com certeza milhares de pacientes pelo Brasil inteiro. Porque quando o Jeffrey Bland me entregou o livro no final do curso, ele tinha um livro na época, que é esse aqui, ó, vou pegar aqui, ó. No final do curso, ele me entregou esse livro que eu comprei, tinha lá alguns livros à venda, e ele tinha esse livro aqui à venda lá. E essa aqui é a edição original que eu comprei em 1999, está aqui o autógrafo dele. E ele escreveu assim: As our voice of functional medicine in Brazil, we wish you the very best in spreading the news. Thanks for all your support, Jeff Bland, abril de 99. E, nossa Senhora! Cara, isso aqui foi para mim uma coisa que me tocou profundamente. Porque eu não me esqueço daquele momento num barco que a gente estava na cerimônia de formatura do curso e o Jeff com aquele de terno, uma camisa clara, azul clara e uma gravata com DNA. Eu até hoje sonho em ter uma gravata com DNA. Ele é uma gracinha, né? Ele é uma graça, uma pessoa super simples, né? Super simples, super acessível. Super acessível. E ter podido participar. Não, nada. E ter podido começar isso aqui lá foi incrível. E hoje eu sou muito grato. Em 99, eu tinha acabado de me formar. E eu estava, na verdade, era o meu primeiro ano eu estava morando em Barcelona. Então, assim, eu estava totalmente dentro da medicina tradicional. Eu ainda ia fazer cirurgia em 99, porque em 99 foi quando eu fiquei um ano na Espanha, fazendo gastro. Aí eu voltei para o Brasil, eu fui fazer cirurgia. Aí depois eu fui fazer endoscopia. Então, eu estava totalmente dentro do pensamento clássico. E ainda ficaria por mais alguns anos, porque eu só comecei a mudar realmente a minha prática médica em 2012, 2013. Então, assim, você realmente foi uma referência. E não só para mim, como, na verdade, para todo mundo, que hoje, graças a Deus, nós temos muita gente trabalhando com esse olhar, né, Gabriel? Graças a Deus. E você estar também no lugar certo, na hora certa, né? Porque a gente tem que estar aberto à mudança, a aprendizado. E aí, se Deus quiser, ainda isso vai crescer muito aqui no Brasil. E, assim, graças a Deus, eu acho que vem crescendo bem rápido, né? Nos últimos anos. E realmente a coisa meio que se espalhou e é muito feliz. Olha, eu muito feliz de estar conversando com você. De verdade. E... né? É emocionante. Eu tô arrepiada aqui, gente. Porque olha quanta gente, né? Que se impacta com isso, né, Gabriel? Quantos pacientes, né? Quantos médicos, quantos pacientes, né? Quando eu comecei a fazer, eu nem conhecia ninguém, assim, médico que fizesse isso. Eu não tinha ideia, né? Quando eu fui lá, quando eu fui lá para o IFM, eu também não tinha ideia que tinha... Quem no Brasil fazia isso, né? E a gente tinha uma distância muito grande do nutricionista, né? Que, infelizmente, né? Era uma coisa assim, ó, não tem nada a ver um com o outro, né? Pelo amor de Deus, né? É uma estupidez. E era só briga e rixa, né? Arrogância. E competição. Achando que sabe tudo, né? Assim, muito triste. E eu fico feliz de ouvir os profissionais hoje, médicos que fazem o meu curso, felizes dizendo que precisam trabalhar com nutricionista, que precisam de nutricionistas qualificados ao lado, o trabalho tem que ser feito conjuntamente, todo mundo tem que... cooperação, o objetivo é a melhora do paciente, não tem alguém que sabe tudo, nem eu, nem você, nem ninguém. A gente está sempre aprendendo com todo mundo e é incrível esse senso que acontece hoje nos nossos congressos, em alguns, né, nesses congressos da área integrativa, em que as pessoas entregam, ensinam de verdade, com o objetivo do profissional crescer mesmo, de entregar esse conhecimento, e com cursos, enfim, para que todo mundo possa se qualificar de forma adequada. Então isso hoje é aberto a todos. Com generosidade, né, Gabriel? Sem esconder nada, sem achar, porque eu sempre penso assim, que quanto mais você divide, mais cresce.
né? Você vai Com ser sempre certeza. referência para a gente. Você pode dar esse conhecimento para todo mundo, tá um monte de gente fazendo o que você ensina, mas você sempre vai ser a referência, isso ninguém vai tirar de você. Então, você pode continuar dando, que só está crescendo. E eu penso assim, quando eu vejo a parte da gastro, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem pouca gente fazendo. Na medicina, muito menos do que na nutrição. Então, eu acho que a gente tem ainda um trabalho à frente inclusive, um objetivo dessa live é levantar algumas coisas que eu acho que todo mundo já pensou, que todo mundo já observou, principalmente com essa pandemia, essa situação que virou o mundo esse ano. E eu acho que serviu, eu acho que nada vem por acaso, nada vem por acaso. Isso serve para a gente repensar uma série de coisas, uma série de dogmas, né, que a medicina vinha colocando, né? Infelizmente, ainda existe muita arrogância, Com infelizmente, certeza. Com né? certeza. Mas a gente tem que quebrar. E o que eu vi, e a gente até se propôs, você sugeriu, e eu gostei muito da gente falar da Covid, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando, e apesar da gente estar aí há 7 meses de decretada a pandemia, a gente está aprendendo muito ainda. E muito ainda precisa ser dito, né? Que não foi dito e que no começo a gente tinha até medo de falar, né? Porque era uma aura em volta disso, de qualquer coisa que você falasse, externasse, vinha um conceito de charlatanismo. Então a gente tinha que tomar muito cuidado com o que falava. E aí é por isso que eu escrevi uma coisinha aqui que eu quero ler antes da gente começar e vai acabar com uma pergunta para você, tá? Eu fiz um levantamento aqui hoje à tarde. Então, a gente tem aqui no Brasil, hoje, 12 de outubro de 2020, mais de 5 milhões de casos reportados de Covid-19. Não vamos nem entrar no mérito do que, na verdade, do que foi reportado, se o número está certo ou não, tá? 4,47 milhões de recuperados e mais ou menos 150 mil mortes na conta da Covid. Mesmo a gente sabendo que essa conta é muito discutida, isso daria uma mortalidade menor que 3%. No mundo, nós tivemos 37 milhões de casos, com 1 milhão de mortes, o que dá também uma mortalidade menor que 3%. Até hoje, o foco das organizações em saúde, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, vinha sendo a tríade de alcance populacional. 1, distanciamento social. 2, lavar as mãos. E 3, usar máscaras. Desde o início, a abordagem em relação à Covid era isso. Não houve, muito menos no começo, depois um ensaio, mas não houve a abordagem com medidas preventivas que tivessem como foco o indivíduo, que é o terreno onde seria travada a batalha entre o sistema imunológico e o SARS-CoV-2. O foco estava apenas em evitar a batalha, não empoderar o terreno aonde essa batalha seria travada. Então, o foco era evitar o encontro entre o SARS-CoV-2 e o sistema imunológico. Desde o início, médicos e nutricionistas no mundo inteiro vêm se manifestando através dessas redes sociais com o objetivo de educar, orientar, prevenir e dar esperança para uma legião de ansiosos, angustiados, que estavam assistindo dos sofás de suas salas em um verdadeiro filme de suspense, onde nós somos a vítima de um serial killer, tendo em nossas mãos apenas água, sabão e álcool gel. Nós queríamos ensinar para que isso não precisava ser assim. O terreno da batalha é o nosso corpo. O que nós podemos fazer para preparar o terreno dessa batalha do ponto de vista nutricional? Primeiro, umas palmas.
é uma escritora, poeta de mão cheia. Meus parabéns, texto lindo, perfeito, bravo, demais. Bom, essa ideia do preparo do terreno biológico foi o que eu trouxe lá no início de junho, quando eu escrevi um e-book sobre nutrição funcional na Covid-19, que está, inclusive, dentro do meu canal do Telegram. Tá? Então, essa é a primeira visão que eu tive, é exatamente isso que tu falou. Quando nós entendemos esse processo da Covid-19, lá no início, tu falou tudo, a gente tinha que cuidar, porque qualquer coisa a gente podia ser dito como charlatão. E hoje a gente pode falar, eu acho, com mais tranquilidade, porque já tem um grau muito maior de evidências mostrando isso. Mas se falava desde o início em obesidade, sedentarismo, tabagismo, alta exposição à poluição, falta de sono, né, fumo, hipertensão, diabetes, como fatores de risco para não apenas não a infecção pelo SARS-CoV-2, mas sim o desenvolvimento da doença Covid-19. Porque isso são dois pontos importantes que as pessoas têm que entender. Uma coisa é estar infectado pelo vírus, outra coisa é desenvolver a doença nas suas formas mais leves ou mais graves. Tá? Então, o nosso terreno, se todas essas condições são condições de risco para mortalidade, a gente tem que olhar para isso como, bom, então isso aqui é o que aumenta a mortalidade. Então, isso tudo que eu acabei de dizer altera o meu terreno biológico e predispõe para o desfecho pior, que é a morte. O que une tudo isso? Tudo isso gera inflamação. Todos esses elementos, maior idade, obesidade, fumo, hipertensão, diabetes, falta de sono, poluição, todos eles estão acompanhados de maior ou menor grau de inflamação. E o que a gente descobriu com o passar dos meses? Que as pessoas que morrem da Covid-19 são aquelas que inflamam, que vão para a tempestade de citocinas. De citoquinas, exatamente. Que a gente que é o grau mais grave da doença. Exatamente. Então, assim, obviamente que só entra... Obviamente não, mas a minha percepção ao longo desse período mudou para a seguinte forma. Bom, nem todos podem ser infectados pelo SARS-CoV-2, nem todos, e menos ainda podem desenvolver a Covid-19 na forma grave, e menos ainda podem morrer. Existe uma necessidade de genética para isso. Exatamente. E eu pude observar vários casos ao longo desses meses que me comprovaram isso. Um caso, especificamente, me chamou muito a atenção, foi o caso de uma família que trabalhavam, ou enfim, são meus vizinhos de casa lá em Garopaba, e é uma família de obesos, tá? Obesos não é assim com 10 quilos de sobrepeso, é com 40 quilos de sobrepeso, tá? Pessoas gigantes. E eu dizia assim, nossa, isso aí vão ser dizimados. Isso lá em maio. Em abril eu pensava, cara, esses caras vão ser dizimados, pelo amor de Deus. Né? E dois deles eram funcionários da minha obra, eram auxiliares, os dois meninos. Bom, foi se indo, até que ali, não me lembro, foi junho, eu acho que foi, ou julho, vieram me dizer, olha, a mãe dos meninos está com coronavírus. E eu, pá, ferrou, né? Bom, fui investigar, liguei para eles, liguei para o pai deles, me dou com ele, tem telefone e tudo, e falei com eles. Ele disse, não, a fulana teve há 2 semanas e hoje ficou pronto o exame. Ela já está bem. Já está bem. Hoje a gente descobriu. Ela teve mal, meio gripada, há umas 2 semanas, mas era uma coisa super leve, a gente nem se preocupou. E eu disse, tá, e vocês todos, gigantes, ninguém teve nada, nenhum espirro, foi assim que ele me disse. Ninguém, e eu disse febre, nem achamos que era uma gripe comum, ninguém deu bola. Com isso, eu comecei isso me chamou muito a atenção, eu comecei a investigar cada vez mais a questão da genética.
e comecei a observar que eu tive alguns pacientes saudáveis, assim, pessoas que se cuidam, suplementam, etc., e que tiveram, assim, um grau de estresse com a doença, e outros muito mais doentes que não tiveram nada. E aí, olhando já perfil genético, eu comecei a me dar conta dos polimorfismos de ACE2, do TMPRSS2 e dos polimorfismos de citocinas inflamatórias. Exatamente. Que são essenciais para que esse quadro evolua para uma gravidade. Obviamente que nem todos esses casos, como aquela família lá de Garopaba, eu não tenho os dados genéticos deles, né? Mas eu comecei... Essa é a única explicação. Porque mesmo eu soube de nutricionistas, pessoas saudáveis que suplementam, que com pequenas alterações nutricionais poderiam não justificar toda a gravidade do quadro. Talvez sim, talvez não. Mas sempre fica a dúvida. Então, quando eu comecei a olhar os estudos, eu comecei a ficar com isso claro, né? Primeiro, então, somando alguns dados, por exemplo, eu abri alguns estudos aqui no meu computador, caso queiram que eu mostre alguma coisa, mas, por exemplo, esse que saiu do British Medical Journal agora em 17 de setembro, falando que de 20% até 50% das pessoas podem ter uma imunidade ao SARS-CoV-2 devido a exposições a outros vírus no passado. Exatamente. Então, isso a gente pode ter, inclusive, em algumas pessoas, e eu falei lá no comecinho da pandemia, com a vacina da BCG, por exemplo. Né? É um mecanismo semelhante. Eu posso ter, por exemplo, tido contato com o SARS-CoV original, SARS-CoV-1, né? E eu ter uma reação cruzada, né? E tem esse estudo do British, eles pegam sangue de pessoas que não tiveram contato, né? E colocam contato com o vírus e existe uma reação já imunológica adaptativa formada, que não é mais do sistema imunológico inato. Então, talvez exista, então, essa questão de uma reação cruzada de formação de anticorpos de outros SARS com esse SARS. Então, existe realmente isso, né? Que a gente não tem como saber, vamos dizer assim, né? Exato. Então, esse outro artigo que saiu aqui, que foi um comentário que saiu no The Lancet Rheumatology, em julho desse ano, dizendo sobre esse aspecto que eu comentei, que o coronavírus é o gatilho, mas é a resposta imune que é mortal. Ou seja, é como o teu sistema imunológico responde ao fato. Exatamente. E aí fala sobre o terreno que a gente dizia antes, ou seja, se tu comer um monte de lixo, se tu tá cheio de alergias, o teu intestino tá uma desgraça, tu tá cheio de gordura hidrogenada, tu não tem selênio, não tem zinco, não tem vitamina C, tu tem altos níveis inflamatórios, teu fibrinogênio já era alto, imagina a tua chance de ter aquela coagulopatia, uma pessoa com fibrinogênio de 450 de 500 e o outro que tem 200. O 150 é completamente diferente. Completamente diferente, exatamente. Então, e existe muita coisa dentro da nutrição, né, Gabriel? Além, obviamente, da gente evitar a obesidade, né, que é um dos gatilhos, porque a gente sabe que o tecido adiposo expressa mais a AC2. Então, o paciente obeso teria mais porta de entrada para o vírus, né? Então, além de tudo, além dele poder ser uma pessoa mais inflamada de base, ainda tem essa questão. Além de, obviamente, evitar a obesidade, a nutrição poderia trabalhar dentro de nutrientes também, né? Claro, com certeza. Prevenção. Você acabou de citar alguns aí, o zinco, o selênio, a vitamina C, a vitamina D. Exatamente. E esses nutrientes que eu citei são alguns deles, e são os que têm artigos em pacientes com Covid-19, inclusive, mostrando o impacto. Eu estou aqui com um artigo aberto sobre zinco e incidência de diarreia em pacientes com Covid, mostrando que quem tinha zinco mais baixo tinha mais diarreia. Mostrando que o teu tecido intestinal vai ser mais suscetível. A gente sabe que o trato intestinal, junto com o respiratório, são os lugares que mais tem expressão de ACE2, que é a porta de entrada para esse vírus. Delgado, né? Intestino delgado. É onde a gente mais tem. Gente, para quem não sabe que a gente está falando da AC2,
né? Enzima conversora de angiotensina 2. Ela é como se fosse, o vírus usa ela como se fosse uma fechadura para abrir a porta da célula e entrar. Então, ele precisa se ligar, tem um spike protein, né, da parede do vírus, que se liga a essa enzima conversora e ele entra. Então, os tecidos que têm maiores quantidades dessa AC2 seriam os tecidos através dos quais se entrasse mais o vírus. Então, a gente sabe que o pulmão, a gente sabe que a placenta, a gente sabe que o delgado, o intestino delgado, é o lugar onde mais tem, mais que o pulmão. Então, olha aí exatamente. A possibilidade do vírus entrar. Então, a gente já pensa, por exemplo, no paciente que tem hipocloridria, diminuição da produção de ácido do estômago, em que há uma chance maior de você, deglutindo o vírus, ele passar pelo estômago e chegar no delgado e entrar através das células do delgado, né? Olha só quanta coisa que isso impacta. Sim. Por exemplo, o zinco baixo poderia ser uma das causas de hipocloridria. Claro, vitamina B1 e aí baixa, tudo... tiamina. Pode falar, desculpa. A tiamina também poderia ser, por exemplo, vitamina B1, uma deficiência de B1 também causa diminuição da produção de ácido gástrico, por exemplo. Então, os nutrientes influenciam diretamente tanto a entrada do vírus quanto a atividade do próprio sistema imunológico, que ele vai precisar, dentro dessa guerra, formar eu chamo de armas, né? Que são os seus anticorpos, suas citoquinas, seus sinalizadores, desde que não exageradamente, mas ele vai precisar dessas armas. E essas armas são feitas de nutrientes. Exatamente. Se tu pegar ainda a própria deficiência de zinco, ela vai diminuir a formação do muco que protege o trato gastrointestinal, vai diminuir as tight junctions, vai diminuir a resposta imune do tecido imunológico intestinal diretamente. Então, vários elementos, né? Sem falar que o nível de zinco mais alto, ele ajuda a bloquear a replicação viral. Então, a falta de zinco é o caos imunológico, sempre foi para todas as gripes, para todos os resfriados e para todas as pneumonias. E todas as causas de morte por diarreia e infecções respiratórias, todas aumentam na deficiência de zinco. Por que que seria diferente nessa? Seria uma anomalia. Exato. Poderia ser? Poderia. Mas se provou que não é. Então, lá no início da pandemia, quando a gente não tinha dados, a gente falava, olha, vamos no mínimo agir como se agiu em todas as outras infecções da história da humanidade. Ah, é louco, é charlatanismo, não tem dados. Tá bom, esperem as pessoas morrer e depois tomem uma atitude. Infelizmente, né, Gabriel? Infelizmente. Quando a gente falava de nutrientes... Pensar é assim, né? As pessoas que pensam só esperam o futuro. A gente só toma atitude baseada em pessoas mortas. Ó, precisamos de muitos mortos para tomar uma atitude. Fisiologia e bioquímica não importa. Só muito morto a gente consegue dizer alguma coisa. Ai, Gabriel, eu tô arrepiada. Sabe por quê? Eu ouvi tanto isso. Lá em janeiro, final de janeiro, quando estava ainda lá na China e tudo, um dia eu acordei, fui levar minhas filhas para a escola, eu fui tomar café antes de ir para o consultório e eu falei, eu preciso fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo, eu lembro até hoje, estava com uma blusa azul, e eu fiz um vídeo falando o seguinte, olha, onde tem portos e aeroportos, esse vírus vai chegar. Vai chegar no Brasil, isso a gente não tem dúvida. Então, como a gente está com a vantagem do tempo, como a gente está na frente, né, diferente do chinês, como a gente já sabe antes, comecem a cuidar do seu terreno. Falei de zinco, falei de vitamina D, falei da possibilidade do uso da prata coloidal, fui falando das vitamina C e tal. Falei, comecem a cuidar, comecem a tomar sol, aproveita que aqui a gente está no verão. Ainda falei assim em janeiro. Você não sabe em janeiro, final de janeiro, 22 de janeiro. Você não sabe o que eu tive de gente falando assim, para de propagar esse tipo de coisa, nada previne, nada não sei o quê. Gente no direct, assim, né? Médico, inclusive, né? Dizendo que isso que eu estava falando era o que eu estava prometendo. Para você ter uma ideia, Gabriel, eu não tenho nada disso no meu consultório. Eu não faço nenhum tratamento dentro do meu consultório. Então, eu não estava fazendo isso para vender tratamento no meu consultório. Você entendeu? E a conotação que acabou tomando foi essa. Bem, infelizmente, né? Hoje, como a gente conversou hoje à tarde,
você me mandou aquela notícia, eu tinha até colocado no Stories já, de que a Organização Mundial de Saúde diz que agora lockdown não foi tão bom assim. Não, que a gente tem que tomar cuidado por causa da crise financeira que o lockdown causa. E a primeira vez que eu falei sobre isso, me xingaram, mas me xingaram, que eu tive que bloquear um monte de gente na rede social, porque diziam assim, juro, falaram assim, é melhor nome no Serasa do que CPF cancelado. Porque as pessoas, eles pensam da mão para a boca, eles não pensam que não ter dinheiro, não ter trabalho, não ter nutrição, também cancela a CPF. Depressão, cortisol alterado, hipertensão, né? Que a gente sabe hoje que o hipertenso, né, tem muita AC2 também disponível para entrada normalmente, claro, né, do vírus. Então, o hipertenso pode ser pior até que o diabético, muitas vezes, para se infectar pelo vírus. Então, quanto mais estresse, mais hipertensão, quanto mais adrenalina, mais hipertensão. Então, se a gente cuidasse um pouco mais, óbvio, cuidar de máscara, todo mundo me vê aí usando máscara, lavar a mão, cuidar do seu terreno, mas trabalhar, né? Toma cuidado e vai trabalhar. Com certeza. O pessoal me xingando e tal. Hoje a Organização Mundial de Saúde, como você me mandou, falou. E eu peguei essa frase aqui desse material, dessa matéria com a entrevista que está no meu canal do Telegram também. Tu botou nos stories, então, teus, né? Pois. Beleza, olha só. Uma frase aqui, ó. Olhem o que... Essa é uma frase desse diretor da OMS, o Navarro, né, o nome dele? Davi Nabarro, tá? É o enviado especial em Covid-19 da Organização Mundial da Saúde. O que ele diz aqui nesse trecho? Olhem o que aconteceu aos pequenos fazendeiros em todo o mundo. Olhem o que está acontecendo para os níveis de pobreza. Parece que nós teremos uma duplicação da pobreza mundial no próximo ano. E nós poderemos ter ao menos o dobro da malnutrição infantil. Vocês calculam quantas pessoas vão morrer por causa disso? Morrer disso? Exatamente. Morrer! É morrer de morte morrida, gente. É morrer mesmo. Não é assim ficar assim, eu tô meio triste. É morrer, gente, de fome, de pobreza. Exatamente. Morreram 37 milhões de Covid, né? Tu falou, no mundo até agora, né? Sim. Nós temos 37 milhões de casos e por volta de 1 milhão de mortes, o que dá menos de 3%. Eu peguei um dado aqui que eu quero até abrir, que eu coloquei na minha aula também, falando sobre... olhem isso aqui. Eu estava falando sobre zinco e diarreia agora há pouco, né? A diarreia aguda mata... Desculpa. Em um ano, em 2015, 5,8 milhões de mortes de crianças com menos de 5 anos de idade por diarreia. 5 milhões de mortes. Ano. 5 vezes o que morreu de Covid no mundo inteiro. Ninguém dá bola para isso. Não. Quem e tuberculose? E tuberculose? A doença infecciosa que mais mata no mundo até hoje é tuberculose. Então, vejam, em 2015, 5,8 milhões de mortes em crianças com menos de 5 anos de idade, sendo que a diarreia foi quase 10%. Vamos botar aí, são 580 mil mortes por diarreia em crianças, gente. Ninguém dá bola para isso, isso é tratamento de água encanada. Agora, olhem todo o dinheiro que se gasta mundialmente. Como a gente fala, se gasta dinheiro com tudo o tempo todo, mas não se gasta com saúde, né? Não se investe em saúde. E agora aconteceu a pandemia, mesma coisa. Gastaram dinheiro em hospital temporário. Eu ia falar, não se investe em saúde. Se investe em doença. Desde que eu consiga desviar dinheiro. Né? Desde Exatamente. que num respirador, num hospital de campanha. Nisso eu vou investir. Agora, em educação e em saúde, isso não traz nada. Então, a ideia aqui é compartilhar questionamentos para que você se dê conta. Porque a gente está falando aqui para um público de profissionais, né?
Eu acho que o meu público principal no meu Instagram são 60%, 70% profissionais, eu acredito que sejam também. Então é um público de profissionais que precisa ter uma visão crítica, porque as pessoas vão sendo constantemente manobradas pela mídia e pelas autoridades a partir dos interesses estabelecidos. É só isso. Então você tem que ficar é importante sempre a com os gente dois. deixar uma coisa aqui, que em nenhum momento a gente está dizendo que não deveria lavar a mão, que não deveria usar máscara, que não deveria fazer um distanciamento inicialmente para a gente entender quem estava infectado, Claro, quem não estava. A gente não sabia de nada, não é isso. É que, claro, paralelamente a isso, né, deveria ter sido estabelecida uma política preventiva. Exato, e realmente preventiva. Por onde nós vamos atuar? Vitamina D, vitamina C, né? Atividade física, mesmo que seja de dentro da tua casa, né? Ou com máscara, né? Exato. Na academia, o que vai ser? As coisas têm que caminhar juntas. O que eles não estavam entendendo quando a gente falava de nutrição, de dieta, de sono, de controle do estresse, de tudo isso, é que as coisas têm que caminhar juntas. O que a gente faz de funcional, ele não é alternativo. Claro, não é. É ele complementar. É complementar. Exatamente. Então não é fazer uma coisa ou a outra, é fazer os dois. Uma pena é que esses profissionais que têm a visão alopática, eles têm uma visão dicotômica, cartesiana, e eles não conseguem integrar as coisas, eles só enxergam ódio e exclusão. Eles não enxergam amor e união. Eles têm na cabeça ódio, por isso uma coisa exclui a outra. Ou sou eu ou é você. Se eu estou certo, você está errado. São esses julgamentos dicotômicos que distanciam as pessoas. Então, tanto que essa briga que tem hoje na mídia entre fazer lockdown ou não, etc., são entre profissionais com visão alopática. Alopática, exatamente. Não são entre alternativas ou complementares e não. São alopatas que dizem que tem que ter ou que não tem que ter, porque são quem domina os meios todos. É isso que eu tenho visto com alguns epidemiologistas que eu acompanho, infectologistas, etc. Eles não têm igual a visão de integrar as estratégias. Então, assim, é sabido que o uso de máscara pode reduzir em até 60% a chance de transmissão, manter a distância de 2 metros também é super importante, lugar ventilado e arejado. Então, tu lavar suas mãos, com certeza. Lavar as mãos é óbvio. Né? Ninguém está falando que isso não seja importante, mas que ao longo disso, porque uma hora você vai... como eu falei no começo no meu texto, com tudo isso a gente está evitando entrar em contato, mas eventualmente vai acontecer. E quando isso acontecer, não tem jeito? Exatamente. Você foi pego pelo serial killer? Exatamente. Uma coisa é retardar o contato, mas ele vai acontecer. Todas as pessoas vão ter contato com o vírus. Nem que seja daqui a 5 anos ou 10 anos. O cara mora lá no último cidade do Acre. Um dia o vírus chega lá. Exatamente. Entendeu? Lá no meio da floresta. Pode demorar, mas vai chegar. O vírus não vai sumir. Nunca mais. Nunca mais. Não vai. Nunca. Vírus não somem. Eles existem para sempre. Eles mudam e mutam, ok? Mas eles ficam lá numa quantidade menor. Então, assim, a gente tem que parar de ter essa visão mágica. Por isso, a visão é, ok, vamos nos distanciar. No início não precisava de máscara, depois entrou a máscara, né? No início era só... Eu mesmo, no começo, achava que era uma besteira. E depois, quando a gente começa a estudar um pouco mais, na verdade, o que a máscara faz, ela não impede o contato. Ela não protege totalmente. Isso é utópico, né? Sim, o que a máscara faz reduz a carga viral com que você reduz a carga viral, claro. É só isso. É só isso. E a gente sabe que a quantidade de carga viral está diretamente relacionada com a gravidade da doença. Claro, então, quanto mais carga viral você se expuser, maior a chance de você evoluir de formas mais graves. É só isso. A máscara só vai reduzir essa carga viral. E agora a gente ainda tem um outro ponto, Gabriel, que é o tratamento precoce. Perfeito. O tratamento precoce. Com drogas. Com drogas, perfeito. Eu só queria, antes de complementar, antes de mudar para o tratamento precoce, além desses estudos com zinco, a gente precisaria comentar que tem estudos em humanos mostrando que aqueles com vitamina C mais baixa no seu sangue
morrem mais da Covid-19 e aqueles com vitamina D mais baixa no seu sangue morrem mais da Covid-19. Então, ter valores ótimos, eu dou curso dessa área de interpretação de exames laboratoriais e valores ótimos. Sensacional! Quem não fez o curso do Gabriel Profissional de Saúde não sabe o que está perdendo. Então, tem que fazer, tem que ter esse valor ótimo para poder estar na prevenção e para que o seu sistema imunológico consiga combater logo que entra em contato com o vírus. Então, é uma questão de dar as ferramentas para a tua célula imunológica combater, arrumar o terreno. Eu tenho ali os meus 4.000 leucócitos, a outra pessoa tem 6.000, o outro tem 3.500. Eu costumo usar essa explicação, essa metáfora para os meus pacientes. Eu prefiro os meus 4.000 que são o Rambo do que os teus 6.000 que são o Recruta Zero. O Recruta Zero. Com a pistola d'água. Os meus 4.000 Rambo eu prefiro bem armado. E como é que eu transformo? Né? O seu é um Viking e o outro é o Recruta Zero. Foi ótimo. O meu 10. Então, como é que eu armo a minha célula imunológica? Dando para ela o que é bom, tirando o que é ruim. Ponto. Eu não deixo de atrapalhar ela, não tem distração. Ela não está cheia de desbiose para combater, de parasita, de protozoário, de fungo, de alimento alergênico. Não tem nada disso para ela atacar. Ela está aqui, ó. Ela está sem distração. Chegou o bicho, apaga no meio. Agora, se o seu leucócito está ali combatendo leite, glúten, proteína, açúcar, gordura, fritura, e ainda todo fraco, coitado. Corante, aromatizante, conservante. Tá ali ainda sem... Imagina ele tá sem camisa, sem boné, sem arma, sem pistola, todo fraco. Que significa estar sem zinco, sem selênio, sem vitamina D, sem vitamina A, sem nada. Sem as armas. Ele tá pelado, a guerra não dá desgraça. O que o corpo tem que fazer? Vai tocar em mais soldado. Vai jogar um monte de cara pelado no meio da rua que vai fazer merda, vai dar só. Não vai fazer nada. Agora, os meus soldados não, ele tem míssil teleguiado, ele tem arma química, ele tem o diabo, ele tá jogando pra distância, o bicho tá lá, ele tá aqui, ó, granada, bazuca, tem tudo. Óbvio que isso depende do confrontamento, né? Isso não é uma garantia, não tem garantia de nada. Agora, eu tenho que ficar preparado. Não, nada é garantia, né? Nada é garantia. A gente está falando, obviamente, do que pode reduzir a evolução mais negativa, assim como o tratamento precoce também, né? Quando a gente fala em droga, nenhuma delas que se usa, ivermectina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, nenhuma delas é uma droga feita para o SARS-CoV-2. O que a gente está fazendo é o que a gente chama de uso off-label, que é permitido ao médico usar uma droga feita para alguma coisa, para outra, desde que ele responda, caso ele cause mais dano do que bem ao paciente, mas existe essa possibilidade. E o uso das drogas, eu atualmente tenho usado a nitazoxanida, porque ela tem um efeito antiviral bem documentado. Então, inclusive para outros vírus. Como no começo da sintomatologia, a gente às vezes fica na dúvida de que vírus seria, né? A gente não tem certeza se é um SARS-CoV-2, se é um adenovírus, se é uma influenza. Então, eu fico com a nitazoxanida por causa disso, porque ela tem um efeito antiviral mais... amplo. Amplo, exatamente. E aí, é muito fácil de conseguir, né? A gente tem genérico da nitazoxanida, a gente tem similar na farmácia, barato, né? E ela ainda tem uma outra coisa, que como ela causa uma redução do influxo de cálcio na mitocôndria, ela diminui a atividade mitocondrial, o que é ruim normalmente para a gente. Mas como o vírus usa a mitocôndria em favor próprio, na hora que eu faço isso, eu diminuo a replicação. Então, além dela ter uma atividade antiviral, ela ainda tem uma possibilidade de diminuir a replicação viral. Tem um artigo que está para sair, ainda não terminou, na verdade, um estudo clínico mesmo, randomizado, com placebo, argentino, que está para ser publicado, acho que 15 de novembro, por aí,
que aí a gente vai ter certeza aí, porque foi um N grande, como é que ficou. Mas o que a gente tem visto, tem a experiência, eu tive contato com o pessoal de Volta Redonda, que está usando esse protocolo da nitazoxanida lá, e com uma evolução muito boa, e eles só usaram para grupos de risco. Então, não é todo mundo que tem que usar droga, tá? A gente tá falando assim, tem muita gente que tem o vírus e nem sabe que teve, né? Não tem nem sintomatologia, aliás, a grande maioria. A grande maioria. E essas drogas só fazem sentido no início da sintomatologia. Eu posso contar a experiência da minha família, que teve a doença lá em março. O meu irmão vindo de São Paulo, antes da quarentena começar, lá pelo dia 12, a quarentena começou dia 16, se não me engano. E ele veio num avião de São Paulo, tinha um senhor tossindo, e beleza, tossindo. E no dia seguinte ele estava resfriado. Resfriado. Ele foi trabalhar, sentindo meio mal, assim, com uma dor de cabeça, no início de febre. Foi na terça-feira e ele falou comigo como daqui na parede aqui, ó, 50 centímetros de distância. E eu me lembro, eu estava na porta do banheiro, eu dei um passo, meio passo para trás, nem fica muito perto. Mas eu nem estava pensando em corona, porque eu não posso ficar gripado, eu sou autônomo, né? Então se a gente fica gripado, tá fora, não ganha nada. E eu detesto ficar doente, ficar gripado para mim é um porra, eu detesto, enfim. E eu sempre fiquei gripado a minha vida inteira. Eu tenho uma facilidade de ficar gripado. Descobri isso depois, também posso contar essa história. Depois, daí, enfim, ele ficou terça, quarta, quinta. Tava bem, quinta-feira tava bem. Nem parou de trabalhar. E aí na quinta começou a quarentena, eu acho. E aí a esposa dele ficou quinta, sexta, sábado, domingo, e ela ficou assim de, olha, Gabriel, eu tô assim daquele jeito que eu não tenho nem força de ir até a máquina de lavar roupa. Lembra que ela usou essa expressão? Super cansada. Nossa, e domingo tava boa. Foram tipo 3 dias. E no domingo a minha mãe começou a ficar com febre. Uhum. E aí a minha mãe começou a ficar com febre e a minha mãe que ficou mais tempo. O que o meu irmão, a minha mãe ficou aí até ficar 100%, levou quase um mês. Mas não tomou nenhum medicamento, não foi ao hospital, só o tratamento nutricional em casa. Tá? O meu irmão perdeu o olfato e isso foi o que nos alertou. Uhum. Não diarreia, nenhum sintoma mais grave. O olfato levou um mês para voltar. A minha mãe também perdeu o olfato e na época não tinha exame. Não tinha exame. Exatamente. O exame foi surgir já 40 dias depois, entendeu? E vejam bem, o meu pai mora com a minha mãe. Dormiram todo o tempo juntos. E meu pai é mais velho, tem 77 anos. Nem febre ele teve, nem resfriado ele teve, nem um nariz escorrendo ele teve. Morando com ela o dia inteiro e dormindo no mesmo quarto, todas as noites. Não se separaram nunca. Tá vendo como é que é? Tá? Né? Bom, infelizmente, né? A gente estava pensando que era só ter contato, que tava no dia Sim. seguinte, acabou tudo, né? Infelizmente, a história do serial killer, né? Ele estava esperando e você só com o sabão e o álcool gel na outra mão, né? Se começasse a batalha, já estava perdida. A impressão que dava é que já estava perdida. Gabriel, eu tive o que a gente considera que foi, porque o meu também foi a partir do dia 12 de março, antes de começar, depois de um evento que eu participei. E também nessa época a gente não tinha exame, né? Mas eu tive uma gripe de um jeito que eu nunca tive. Mas eu também não tomei remédio nenhum. O meu tratamento foi vitamina C, eu tomei lisina, eu tomei vitamina D, uma dose mais alta, zinco, magnésio, usei prata coloidal, eu usei assim, o geralzão, assim, para quem estaria resfriado. Eu cheguei a trabalhar no primeiro dia, inclusive, porque eu só parei porque começou muita coisa de Covid. Eu falei, gente, eu acho que o meu é Covid, então eu vou ficar quietinha. Mas eu não estava colhendo exame naquela época, eu cheguei a colher, mas colheram errado. Aí falaram para colher de novo em casa, porque a moça tinha colhido errado. Então, assim, demorou não sei quantos dias, e aí e tal. Eu assumo depois que realmente foi, porque foi um quadro bem diferente, vamos dizer assim. Mas sem nenhum tratamento. A maioria das pessoas não vai precisar de tratamento. Exatamente, a grande maioria. E cuidar, né? Então, melhor ainda.
E tu vê que sobre exames, as pessoas perguntam muito, o meu irmão e a minha cunhada deu IgG e IgM super altos, IgA também alto, agora isso medido em setembro, acho que foi que eles fizeram. E o meu pai e a minha mãe, no intermediário ali, a minha mãe teve o quadro pior, digamos assim, que ficou um mês, ficou ali no indeterminado. Então, assim, o que mostra? Ela não fez imunidade adaptativa, ela usou a imunidade celular dela, que não foi tão eficiente assim, por outros polimorfismos que ela tem de ganho de inflamação. E esse exame eu abri hoje, o exame genético dela, e aí no exame genético eu descobri a minha suscetibilidade. Eu sou altamente suscetível ao vírus influenza e muito pouco suscetível aos coronavírus. Então, a minha porta AC2 é fechada, eu tenho outra, a minha porta de entrada. Então, eu sempre tive resfriados durante a vida, mas era sempre provavelmente por influenza. Ou algum outro adenovírus, sei lá. Mas não por coronavírus. Ai, que sorte, né? Não é pelo... Você nem precisava ter ficado com medo do teu irmão, então, aquele dia. Exatamente. Né? Então, assim, a minha suscetibilidade é baixa, não quer dizer que eu não possa ter, mas ela é baixa e que a maioria das vezes eu vou me infectar. Talvez eu precise de uma carga viral muito grande. Sabe? Aquela coisa de gripe, se alguém gripado eu não passava nem perto, porque a minha adolescência inteira, tá gripado, eu já pegava junto. Adolescência. Então agora, sabendo disso, eu penso, aquilo era gripes por influenza, não gripes por corona. Sim. Então a gente começa a correlacionar essas coisas agora, né, olhando para trás. A gente aprendeu muito, né, Gabriel, com essa pandemia. Certeza. Estamos aprendendo. O nosso objetivo aqui era deixar vocês com a sensação de que existe luz no fim do túnel, existe muito que você pode fazer por você, tanto para diminuir a chance dessa guerra ser travada, quanto diminuir a chance de que essa guerra evolua para um quadro mais grave e tudo mais, sem precisar necessariamente contar com essa história de vacina, porque a gente sabe que uma vacina, para ser bem feita, vai tempo, vai estudo, e a gente não teve esse tempo necessário, que isso não depende da competência do pesquisador, isso depende do tempo, né? Que isso a gente ainda não aprendeu a manipular o tempo. Então, uma vacina segura e eficaz, eu não acredito que seja muito próximo. E alguém levantou uma coisa aí nos comentários, que foi uma coisa que eu li no começo e eu não pude me expressar nas redes sociais por ameaça. Mas é o seguinte, hoje eu posso falar. Existe mesmo um estudo que foi feito pelo Exército Americano falando a respeito da vacina do influenza e a relação dessa vacina com a prevenção de infecções por outros vírus respiratórios. E esse estudo, que foi de dezembro do ano passado, mostrou que a vacina contra a influenza ajudava a evitar, por exemplo, adenovírus e outros vírus respiratórios. Mas, no caso do coronavírus, ela aumenta a chance de infecção pelo coronavírus. Eu já tinha lido esse artigo, mas eu não pude falar na época da vacina. Eu estava louca para falar. Falei assim, gente, para que vocês vão tomar vacina agora? Tá falando que não é para aglomerar. E aquele povo todo aglomerando no posto de saúde para tomar vacina. Nossa. Né? Então, assim, eu falei, não vai tomar essa vacina. Se você já está fazendo distanciamento social para não pegar coronavírus, por que você vai pegar o influenza? Né? Exatamente. Não faz sentido. Mas eu não pude falar nada. Hoje a gente pode falar, porque já passou essa campanha. O que a gente sabe, meus pais não tomaram. Eu falei, não, ninguém vai tomar essa vacina, porque tem esse artigo aqui mostrando que no caso dos vacinados, né, no momento da vacina, tá, gente? Não estamos falando de quem tomou a vacina meses atrás. Logo no começo dessa vacinação, se tivesse contato com coronavírus, poderia existir a possibilidade de uma evolução mais grave pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, no caso de uma infecção pelo SARS-CoV-2. Então, existe realmente isso, existe esse artigo, e eu tenho uma pasta de artigos
Quem quiser, vai no Linktree do meu perfil, tem lá a pasta de arquivos Covid-19, de estudos Covid-19. Tem 100 e poucos artigos lá. Hoje mesmo eu já coloquei 3 lá. Podem acessar para vocês lerem o que vocês quiserem lá. Esse artigo da vacina está lá. Eu vou te mandar, então, Denise, 5 arquivos que eu tenho, não sei se tu tem os mesmos, que mostram que as vacinas, as antigas vacinas para influenza, para gripe, aumentaram as infecções pelos outros coronavírus. Isso, exatamente. Tá? Isso. A vacina para gripe antiga aumentou a infecção pelos coronavírus antigos. Isso nós sabemos, eu tenho 5 artigos aqui. Tá? Então, eu tenho inclusive um artigo de 10 de agosto, deixa eu ver, confirmando aqui, estou com ele aberto já. Sim, estou com ele aqui aberto. Exatamente sobre esse assunto, Covid, será que a pergunta do artigo é a seguinte: será que a severidade da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos pode ter sido aumentada pela vacinação da influenza sazonal, ou seja, a vacina da gripe que se dá anualmente antes do inverno? E essa é a hipótese dos autores, que é de um consórcio de autores, né? O nome super longo lá do consórcio de autores que publicou isso. Eu também tenho esse artigo, posso te mandar também. Então as correlações são incríveis. Manda que eu vou colocar na pasta para o pessoal. E eu já botei, os artigos estão todos no meu canal do Telegram lá em abril. Eu já botei lá em abril esses artigos, então quem entrar no meu canal e for lá para trás, os arquivos estão lá. Eu vou colocando e eles vão ficando lá nesse canal, então vocês podem entrar. E tem as correlações incríveis, Europa e Estados Unidos são muito fortes mesmo. E como regiões do norte da Itália, alguns locais, muita vacinação por ter muitos idosos, muita mortalidade, enfim, são vários fatores que vão se somando. Buenas. Cara, assim, a gente tem muita coisa sobre essa história e as pessoas têm que se dar conta que elas têm nos seus hábitos de vida a possibilidade do seu destino. Exatamente. Elas que definem o seu destino. As pessoas têm que se educar, elas têm que procurar educação, né? Eu tenho hoje muitos cursos, tenho até um curso novo que eu abri para o público leigo também, que é uma assinatura de informações básicas, aquelas que o público leigo eles podem fazer em casa, aquela coisa, não precisa da indicação de um profissional, né? E fora os cursos para profissionais. Então, que é para as pessoas procurem a sua educação. Vocês têm que fazer por vocês. A sua saúde não... É esse o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Todos os dias nas redes sociais, disseminar educação. Empoderem-se. Empoderem-se, estudem. Não tem ninguém que deve estar mais interessado na sua saúde do que você mesmo. Perfeito. Questione, corre atrás, vá ler, entenda daquilo, para você não receber o conteúdo e ser apenas um passivo. Faz isso. Não precisa. Hoje, exato. a gente tem tanto conteúdo, tem tanta gente boa. Estão me avisando aqui que eu tenho 1 minuto e 56. Então tá. Tava demorando. Tá demorando. A ideia é essa, as pessoas têm que se educar. O maior interessado é você mesmo. Não é a OMS, não é o Ministério da Saúde, não é o governo, não é ninguém. É você que tem que ser interessado. Você tem que ir atrás disso para poder fazer a diferença na sua saúde. Exato. Senão, você vai virar uma estatística. Você só vai ter uma estatística na vida deles. Eles não estão preocupados. Tem mais um morto. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. A sua vida está em jogo. É isso que a gente está falando aqui. Você tem que ser proativo em buscar fazer a diferença. Vai ficar gravada a live, gente. Viu? Eu vou colocar aqui no IGTV. Quem não segue o Gabriel, por favor, siga. O meu parente, Gabriel. Gabriel, uma honra ter você aqui comigo. Faz tempo que eu queria fazer uma live com você e estou muito feliz que você aceitou. Obrigada, eu também. Gente. Dividam esse conhecimento com todo mundo. Sigam o Gabriel, quem ainda não segue. Compartilhem com seus amigos. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV e depois eu vou transformar esse vídeo em um podcast. Tá bom? Ótimo.
E quem for profissional da área de saúde, vai lá no gabrieldecarvalho.com.br, que semana que vem eu tenho o intensivão da saúde gastrointestinal, totalmente gratuito, para todos os profissionais de saúde aprenderem um curso completo de mais de 8 horas, segunda, terça, quarta e quinta, completados para aprender sobre esse assunto tão importante. Tá bom? Convido todos os profissionais e estudantes convidados. Um beijo, meu querido. Fica com Deus. Mora no meu coração. Fica com Deus. Tchau.